Estamos aqui de volta com as nossas aulas em vídeo, né? E falamos dos nossos inimigos, né? Dessa vez eu não esqueci não, tá vendo? Dos nossos inimigos, os plateumintos, e agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos inimigos nematelmintos. Bom, como eu falei para vocês, os plateumintos são vermes achatados. Agora, os nematelmintos são vermes cilíndricos. O que é um verme cilíndrico? Desculpe, é uma comparação um pouquinho grotesca, né? Mas para vocês terem uma ideia, pensem num espaguete cozido, olha lá, é igualzinho um nematelminto. É um verme de corpo cilíndrico, olha só. Desculpa, é uma comparação meio grotesca, mas vocês nunca mais vão esquecer que ele se parece com um espaguete. Bom, o que a gente pode falar desses nematelmintos? Eles são os vermes afilados nas duas extremidades. Uma característica que eles apresentam, o tamanho. Eles podem variar de 1 milímetro até 1 metro de comprimento, né? Nós temos mais de 15 mil espécies e é o segundo grupo mais numeroso de organismos que existe. Eles são de vida livre, tá? E eles podem parasitar animais e vegetais. São de vida livre, podem parasitar vegetais e animais. São dioicos. O que é mesmo um dioico? Quem pode me dizer que é um animal dioico? Alguém lembra? Animal dioico é aquele em que o macho apresenta testículo e a fêmea apresenta ovário, né? O testículo, todos sabemos, onde nós temos a produção de espermatozoide. O ovário, onde acontece a maturação dos óvulos. Então daí nós temos um animal dioico, é aquele que apresenta essa característica. Monóico, são os hermafroditas. Eles têm aparelho reprodutor masculino e feminino em conjunto. Só que eles não conseguem fazer autofecundação. E o animal dioico é aquele que tem o sexo separado. Ou ele é macho ou ele é fêmea. Bom, esses animais eles apresentam, né, características bem diferenciadas. Nós vamos também encontrar nos nematelmintos o chamado dimorfismo sexual. Por quê? A fêmea ela apresenta entre 35 e 40 centímetros de comprimento, enquanto o macho de 15 a 35 centímetros. Uma característica bem interessante que a gente tem desses nematelmintos é que o macho, né, dentro do seu dimorfismo sexual, vamos lá, então nós temos aqui uma fêmea, ela vai medir, ela tem em uma das extremidades, ela possui a boca pela qual ela faz a captura de alimentos. A fêmea, então, ela tem em torno de 35 a 40 centímetros de comprimento, né? O corpo é afilado, ele é totalmente igual. Quando nós nos referimos ao macho, ele também apresenta a boca, pelo qual ele faz a ingestão de alimentos, só que ele é bem menor que a fêmea e ele apresenta o dimorfismo sexual. Deu para perceber o dimorfismo sexual? A parte posterior, a parte final do corpo, normalmente ela faz como se fosse uma meia espiral e na porção terminal ele tem também uma espícula, pelo qual também ele faz a captura da fêmea para a cópula. Então é uma característica típica desses organismos apresentar esse dimorfismo sexual também. Bom, a gente pode destacar nós vamos destacar aqui alguns desses nematelmintos para vocês terem uma ideia. À medida que a gente for desenvolvendo o assunto, eu vou mostrar para vocês algumas figuras onde vocês vão ver um ancilóstomo, vocês vão ver um ascaris, vocês vão ver uma bolcheréria, vocês vão ver alguns exemplos desses nematelmintos. Bom, vamos lá então, o primeiro deles, a lombriga, né? Quando a gente fala na lombriga, é a representante típico. Ela vai de 1 centímetro normalmente, ela mede entre 15 a 35 centímetros, como foi falado para vocês, entre 35 e 40 a fêmea e 15 e 35 o macho, né? Tem esse dimorfismo sexual. Lembrando a vocês uma coisa bem importante, gravem isso, isto é muito importante mesmo, né?
a principal base de tratamento das verminoses, mas principalmente dos nematelmintos, é o saneamento básico, é a principal profilaxia, a principal forma. E vocês vão ver no decorrer dessa matéria por que o saneamento básico é tão importante quando a gente fala, né? A lombriga, a gente viu então, vamos voltar a falar desses organismos, né? A lombriga, nós vimos aqui que ela vai através dessa espícula, a contaminação dela se dá através da ingestão de hortaliças, principalmente, onde a gente encontra os ovos dessas lombrigas, né, armazenados, e a partir de então nós temos aí a infestação ocorrendo, as pessoas sendo infectadas, a proliferação intensa que acontece. Bom, depois disso nós temos então o oxiurus, que também é um verme pequenininho, né? Ele se aloja causando normalmente muita insônia, irritabilidade, e é um verme que faz a autoinfestação. Como assim? Porque ele provoca principalmente muita coceira e prurido anal, ou seja, uma secreção anal. E a criança, quando coloca ele, a coça, normalmente ela coça, continua brincando, continua nas suas atividades, e logo depois disso ela faz o quê? Ela leva a mão à boca. Quando ela leva a mão à boca, o que acontece? Pronto, ferrou. Ela está infectada, ela faz uma autoinfestação, então ela está sempre se reinfestando. Daí o tratamento da oxuriose, ela ser de difícil tratamento, principalmente porque, não pela falta de adesão do tratamento, mas pela forma como a reinfestação ocorre de uma forma constante. Depois que a gente falou desses oxiúros, depois que nós falamos da lombriga, né? do Ascaris lombrigoides, nós temos os nossos amigos, nossos inimigos, os ancilóstomos duodenares. Vou mostrar para vocês aqui, né? O ancilóstomo duodenaris. Tá aqui, nós temos aqui uma foto dele, aparece aqui a foto em vivo, que seria, né? Aqui nós temos né, uma foto do ancilóstomo, tá? Dois ancilóstomos duodenares dentro do intestino de uma pessoa, né? E aqui nós temos um detalhe de uma microscopia, né, mostrando justamente como seria a boca desse ancilóstomo, né? Ela apresenta ganchos pelo qual ela se fixa ao intestino do hospedeiro e ela se alimenta de sangue. Né? Ela não retira nutrientes e sim ela se alimenta do sangue do hospedeiro. É uma característica muito interessante que esses ancilóstomos causam. Por isso que a doença causada, a verminose causada pelo ancilóstomo é chamado de amarelão. Por que amarelão? Por ele consumir o sangue do seu hospedeiro, ele causa anemia. A pessoa, ela vai, por mais que ela tente fazer a reposição, o organismo dessa pessoa tente fazer a reposição de glóbulos vermelhos. Todo mundo sabe que é um glóbulo vermelho, né? Aquela célulazinha que transporta oxigênio, que tem hemoglobina. Lembra que eu falei isso dentro de aula para vocês? Eu falei isso lá na sala. Eu mostrei isso para vocês quando a gente fala dessa parte de verminose ou de algumas outras doenças, como nós já falamos. Eu falei das hemácias, lembra delas? Os glóbulos vermelhos, hemácias, eritrócitos, né? Que eles têm a função de transportar oxigênio, que eles têm hemoglobina. Então, por esses ancilóstomos, por eles se alimentarem do sangue, eles vão causando o quê? Eles vão causando anemia. A pessoa começa a ter deficiência no armazenamento de determinadas substâncias, né, que são transportadas pelo sangue. Bom, depois que nós falamos então do ancilóstomo, né, nós vamos destacar ainda dele o quê? A forma de infestação, como é que ocorre, né? Vocês devem lembrar, talvez não vocês não lembrem, mas os pais de vocês devem lembrar, que antigamente, quando nós íamos às pracinhas, né, nos playgrounds das pracinhas, tinha um cercadinho de areia, onde as crianças levavam brinquedinhos e botavam baldinho, colherzinha, pazinha, e ficavam brincando naquela areia. E ali naquela areia, então, o que acontecia?
indivíduos que, de uma forma ou de outra, não mantêm um certo nível, né? Não têm a característica de percepção do problema de infestação de determinadas doenças, defecavam naquele local, fezes de animais também aconteciam naquele local, e com isso as crianças contraíam a ancilostomose, contraíam a ascariose, adquiriam essas doenças verminoses por nematelmintos. Veja bem, eu falei verminoses por nematelmintos naquele local. O que então, através desse processo, foi proibido aqueles cercadinhos de areia para que as crianças brincassem, evitando assim que ocorresse esse tipo de infestação, né? Bom, vamos lá. E temos ainda o Trichiurus trichiurus, né? O Trichiurus trichiurus também, ele é um verme cilíndrico, né? Voltando a lembrar, toda vez que a gente fala de um tipo de verme, de um nematamento, a gente fala verme cilíndrico. Por quê? É a característica típica que deve ficar marcado para vocês. Então, quando a gente fala do trichiurus, ele se localiza onde? No intestino grosso. Ele causa lesão no intestino e também causa anemia. Por quê? Porque essa lesão provoca um processo hemorrágico, onde nós temos a liberação de fezes com sangue. Então, daí nós temos esse processo. Ainda destacamos um outro tipo de nematelminto. Talvez vocês nunca tenham percebido, nunca tenham visto, né, pessoas com esse tipo de infestação. É a Vauchereria bancroft, que é causadora da elefantíase. É uma larva que mede de 4 a 8 centímetros. Essa doença da elefantíase, ela também é chamada de filariose. A Vauchereria bancroft, né, ela é uma larva que é transmitida pelo mosquito Culex, pelo mosquito Aedes aegypti ou ainda pelo Anopheles. Eles são os vetores. Vocês lembram a diferença entre agente e vetor? Agente é aquele que causa a doença. Vetor é aquele que transmite a doença. Lembra quando a gente falou da doença de Chagas, que nós falamos que a diferença, nós destacamos a diferença entre um agente e um vetor? Vamos voltar a falar aqui. O Anopheles, o Culex e o Aedes, eles são vetores da elefantise, vetores da filariose. Quem é o agente causador da doença é a Vauchereria bancroft, né? Como é que acontece esse tipo de infestação? Bom, no nosso corpo nós temos uma coisa que é chamado sistema linfático. Esses vasos do sistema linfático, eles são responsáveis em coletar do meio as células, né? Porque vamos falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem. Bom, vamos lá. Então nós temos lá, vamos fazer de conta que isso aqui seja uma célula, tá? Então nesse tecido, veja bem, isso aqui é um esquema, lembrando a vocês que é um esquema apenas para que vocês entendam. Então nós temos célula, né? A formação de um tecido. Nós sabemos que nesse tecido, entre uma célula e outra, nós temos um espaço que é chamado de espaço intercelular. Esse espaço intercelular, ele é cheio de uma substância chamada de substância intercelular, onde ficam ali nesse caso, ficam os nutrientes que serão posteriormente absorvidos pela célula, transformados em energia, e essa célula, através do processo de permeabilidade seletiva, joga para esse material, para esse local, então, a sua secreção, o resíduo do seu processo de transformação. Bom, esses vasos linfáticos, quando passam por esse material, eles recolhem esta secreção, recolhem o resultado do metabolismo celular e levam para ser descartados, serem expurgados no nosso corpo, né? Então nós temos aí esse sistema linfático que aparece recolhendo esse material. Quando essa filária, esse verme, né, causador da elefantíase passa, eles obstruem esse material, obstruem esse tipo de vaso, e com isso começa a acontecer o quê? Começa a haver o acúmulo de material,
o acúmulo dessa secreção começa a se formar, então, aquilo que a gente chama de edema, de inchaço. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui no livro, nesse livro, né, mostrar para vocês uma pessoa com a elefantíase, com a filariose no membro inferior. Olha lá. Nós temos aqui, tá vendo? Isso aqui é resultado de um edema causado justamente por essa larva. Agora, o que a gente destaca? Isso não acontece apenas nos membros inferiores, não. Entendeu? Pode acontecer também nos membros superiores. No homem, pode acontecer no escroto, que é na bolsa escrotal, e na mulher pode acometer os seios também. Né? O que acontece? Eles começam a se desenvolver e tomam essas proporções, como você tem aqui nos membros, acontece também na bolsa escrotal, nos seios e em outras partes do corpo, onde você tem então o desenvolvimento da filária, ok? Bom, então nós já mostramos para vocês aqui como é que acontece aqui a ancilostomose, como é que nós temos a ascariose ou ascaridíase, né? E a filariose, que são os principais tipos de nematelmintos. Logo após postar esse vídeo, eu vou passar para vocês algumas atividades, algumas questões, para que a gente possa, caso haja alguma dúvida, nós possamos levantar essas dúvidas, eu possa esclarecer essas dúvidas para vocês, né? Então a gente vai colocar esse vídeo para vocês e logo depois eu vou emitir algumas questões, um exercício de fixação. Lembrando que, né, também vou colocar o resuminho para que vocês tenham a complementação deste assunto, esse resumo, assim como as questões de fixação, deverão ser colocadas no caderno para que vocês possam estudar. Todo e qualquer material colocado, seja ele um resumo, seja ele um exercício, ele deverá ser colocado no caderno de vocês. Vocês podem copiar, imprimir e colocar no caderno. Colar, pega a folha, né? Se vocês não souberem como é que faz, vamos a uma hipótese que isso aqui seja uma folha, né? Um resumo feito por vocês. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês podem dobrar a folhinha, bonitinho, passa cola num lado dela e cola no caderno. Quando vocês forem estudar, é só vocês fazerem isso aqui. E o resumo está colocado na folha do caderno, tá? Deu para vocês entender como é que vocês vão fazer? Vocês vão imprimir a folha, dobra ela em 4, passa a cola, colou na folha, quando vocês forem estudar lá. Vocês têm o material todo colocado no caderno bonitinho. Não deixem de fazer isso. É importante que vocês tenham esses resumos e tenham esses exercícios de fixação. Tenham os exercícios de onde vocês poderão tirar as suas dúvidas, ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.